né? E a gente sabe que a mulher hoje está inserida no mercado de trabalho, né? Que também existe a preocupação da educação, né? No sentido de que o professor hoje ele assume várias atribuições, né? Sendo que ele tem a obrigação de transmitir o conhecimento formal, mas essa formação do caráter, né? Do cidadão que é responsabilidade da família, às vezes fica um pouco a desejar, né? A própria, quando eu falo em política pública, a política pública também ela não supre essa demanda, né? Então, eu vejo o Ministério da Saúde e o Programa Nacional tentando interferir, né? Eu digo interferir no bom sentido, assim, de disponibilizar esse insumo, esse preservativo, e porque os adolescentes também requisitam o preservativo, eles pedem o preservativo, eles usam o preservativo. Se eles têm, eles usam, né? Na maioria das vezes, na grande maioria das vezes. Então, é nesse sentido de também trazer para o ambiente familiar a discussão sobre a sexualidade, não é? De quando é o primeiro momento, de quando é melhor a pessoa estabelecer um vínculo com uma outra pessoa e realizar o sexo, né? Perfeito. Seria isso. Bom, a expectativa do Programa Nacional de DST e AIDS é que sejam instaladas 40 máquinas até o final do ano. Vamos falar mais no próximo bloco, não saia daí. Que ficaram felizes porque a escola vai assumir esse papel, então ele também vai ter que assumir, porque senão já é tarde demais a escola assumir esse papel, já depois dos 13 anos, dos 14, 15 anos, né? Então é importante que seja, mas de qualquer maneira, é sempre significativo também as pesquisas e incentivo, de certa forma, também se generalizar um pouquinho a educação também para os pais, né? Eu acho que hoje em dia, em muitas frentes, temos que educar os pais antes de educar os filhos. Porque a partir da década de 70, deu para sentir um pouco que os pais esqueceram os filhos, né? Perfeito. Antes havia uma pressão dos pais em relação aos filhos e tudo mais. Houve aquele liberalismo a partir da década de 70, eles se jogaram no mercado, né? O pai e a mãe, né? E aí os filhos ficaram. E hoje, em grande parte, em outras frentes, os filhos estão educando os pais. Perfeito. Nós vamos perder, infelizmente, 3, 4 gerações comprometidas com esse abandono, né? Que os pais tiveram em relação aos seus seguidores. Certo. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. O Contraponto está de volta com a pergunta: escola é lugar para distribuir camisinha? Bom, em 2007 o Ministério da Saúde divulgou uma pesquisa sobre saúde e prevenção, onde fala que 63% dos pais concordam com a distribuição de camisinha nas escolas. Rodrigo, você concorda com essa afirmação? Você acredita que isso vai beneficiar os adolescentes? Primeiro, eu gostaria de colocar 2 pontos, não é? O primeiro ponto que diz respeito, por exemplo, e se numa família onde o pai, a mãe educou aquele jovem ou aquela jovem e por algum motivo ou por um deslize, esse jovem não usou o preservativo e por uma fatalidade adquiriu o HIV e AIDS, né? Como nós vamos agir frente a isso, né? Essa problemática, né? Eu pensando como uma pessoa que trabalha, por exemplo, no Programa Nacional de DST e AIDS, né? Está dado o problema. Ou de uma menina que com 14 anos ou com 17 anos, que teve todo o cuidado dos pais, engravidou. Que é uma questão muito comum hoje, né? Como agir, né? E então, e outra questão em 2007 foi feito um estudo, não é, que apontou que 67% dos pais aprovam, 63%, né? Então, o Programa Nacional ele usa de determinados expedientes para que quando chega essa camisinha, essa caixa essa máquina de preservativos em determinados locais específicos, no caso a escola, ele já vem estudando isso há no mínimo uns 2, 3 anos antes, né? Vem colocando em congressos, vem pegando a opinião de vários setores da sociedade, né? Então, com essas 2 colocações, eu gostaria de dizer que é fundamental que se coloquem alternativas que não as tradicionais, ou seja, de vanguarda, para que alcance esse público específico que é o adolescente, o jovem, não é? E que faça com que o preservativo acompanhe essa pessoa, não é, no seu cotidiano.
Então, são questões que lidam diretamente com a realidade, não é? Levando em conta a questão do desejo, da necessidade que principalmente o adolescente ele passa a ter, né? De querer fazer o sexo, da questão de fomentar mesmo, através dos meios de comunicação, a prática do ato sexual em si, né? Então, quer dizer, são políticas ou são atitudes estratégicas, não é? Que visam objetivamente a fazer parte do cotidiano do adolescente, do jovem, o preservativo, não é? Porque a gente não pode só pensar de que o preservativo ele vai evitar a AIDS, não é? Ele evita a gravidez, ele evita uma série de DSTs, quer dizer, e aí vem o papel, por exemplo, do Estado com as suas políticas de colocar que, através dos seus serviços de saúde, que o grupo de risco não há, não é, com relação ao HIV e AIDS, mas sim situações de risco, não é? E formas de transmissão, não é? Então, são uma série de conteúdos que o que falta mesmo é circular na comunidade escolar, na família, nas próprias rodas de conversa entre esses adolescentes, esses jovens, não é? Por que nós vemos muito no cotidiano do serviço? Isso não vai acontecer comigo, não é? E a gente sabe que acontece, porque a gente vê, não é? E realmente a gente procura enfocar dentro dessa perspectiva e dessa questão, né? Pensar de maneira estratégica e como disponibilizar maciçamente para esse público específico. Sobre essa questão, ainda sobre a pesquisa, visto que 63% dos pais são favoráveis, você acredita que isso se dá pela mudança de comportamento dos pais e dos alunos hoje em dia? Eu acho que sim, porque já tem uma visão um pouco mais contextualizada de acordo com a realidade, não é? Dos seus filhos, né? E também porque voltam para si e se lembram da época em que eram adolescentes, não é? E a própria história de vida de alguns pais que, se tivesse o preservativo, talvez não tivesse um filho de maneira tão prematura, não é? Quer dizer, eu acho que são uma série de fatores, não é? São uma série de fatores e a população às vezes refuta um pouco ou adere a essa ideia, mas é normal, isso é dentro do processo todo, né? De colocar uma nova ideia, um novo pensamento, né? Nas dificuldades, né, que existe dentro da sociedade para se discutir um assunto como esse. Certo. Bom, e o senhor Benetti, você acredita que isso se dá através da mudança de comportamento dos pais e dos alunos? Claro, com certeza. Nós vamos precisar, na verdade, uma mudança de postura dos pais, antes de mais nada, que eles têm que analisar todo esse problema com mais seriedade. As DSTs são extremamente complexas. A gravidez na adolescência é extremamente problemática, não só pelo adolescente, mas pelo filho que está nascendo. Como é que ele vai ser encarado? No momento que essa menina está grávida, como é que ela vai encarar a relação com esse feto, né? Ela pode passar, e com certeza vai passar, toda uma carga de rejeição para esse feto. Então, isso vai trazer consequências depois para esse novo ser. Então, isso tudo tem que ser considerado, tem que ser avaliado. Então, a sexualidade, a responsabilidade, a adolescência é uma fase conturbada onde tem que se trabalhar isso, tem que se discutir isso, tem que se formar isto. A própria escola tem que assumir uma postura quase que radical, já que a família, infelizmente, não trabalha. Então, se a família não dá, fatalmente a escola tem que assumir esse papel que era o papel da família, né? Então, ela tem que analisar com seriedade. Eu acredito, sim, que se isso vai ser implantado nas escolas, e parece que uma das exigências é justamente que a escola assuma uma postura formativa, e não somente informativa, realmente formativa, que se mostre, que se fale dentro dessa dimensão também do respeito ao ser humano, da valorização do ser humano, né? O ser humano não é um produto de uso e descarte, né? Não importa a cor da pessoa, o estado da pessoa, social, mas é uma pessoa que merece respeito. Então, isso a escola tem que assumir. Agora, uma coisa que eu, de certa forma, eu temo um pouquinho na questão
é que nos países que adotaram esta prática, os resultados não foram muito animadores. Então, isso que eu talvez fico um pouco mais receoso, porque alguns países que adotaram, e já tem diversos países que adotam já essa medida, uma delas, houve um aumento considerável de DSTs. Puxa vida, mas se eles tiveram acesso à camisinha distribuída, tudo, como é que aumentou as DSTs? Então, dá a impressão que, na verdade, houve um estímulo para a sexualidade, uma liberação maior para a sexualidade. E aí houve um descuido também. Como também, numa outra pesquisa apresentada, que houve uma maior quantidade de gravidez na adolescência, depois que foi disponibilizada a camisinha. Então, onde é que já teve a aplicação dessa medida, não foi muito esperançoso o resultado. Se isso não foi, então nós temos que talvez pensar em alguma estratégia que eles tenham aplicado lá, que a gente possa incluir junto com a camisinha, junto com a informação, que haja uma intensa formação e um intercâmbio intenso com a família também. Correto. Vendo essas pesquisas, o senhor acredita, então, que a distribuição da camisinha não irá conscientizar os adolescentes para o seu uso? Simplesmente, máquina de camisinha não vai ter o efeito esperado, com certeza. Então, é por isso que a minha esperança é que vai haver um acompanhamento da escola, um assumir da escola, e parece pelo fato de ser uma exigência, e que, na verdade, então, que haja um intercâmbio com a família, e que a família seja educada também, e com certeza como a família pode ficar um pouco chocada, puxa vida, meu filho recebeu, minha filha pegou camisinha na escola, né? Como é que eu vou ficar? Então, eu acredito que, para que não haja um confronto entre família e escola, eu acredito que a família será convidada para participar de reuniões e ali, com certeza, vai haver toda uma formação, tanto para os pais como também para os adolescentes. Correto. E só para finalizarmos, Rodrigo, você acredita que essa aproximação do jovem com a camisinha irá conscientizar para o seu uso? Olha, a experiência que a gente tem no serviço é que os adolescentes dessa faixa etária específica, a gente está discutindo aqui, dos 13 aos 19, ele busca o preservativo porque ele sabe da importância desse insumo, né, para a vida dele próprio, né? Eu acho assim que eu volto a repetir, a questão estratégica de disponibilizar, ela é fundamental, né? Ela é fundamental. Eu acho que pensando dessa forma é que se evita a gravidez, se evita a contaminação de HIV, DST, né? E isso só pode ser diminuído um pouco, né? Ou diminuir de maneira significativa a presença do preservativo na vida cotidiana, né? Porque a realidade ela nos mostra agora esse tipo de alternativa, né? É lógico que quando o Ministério da Saúde propõe esse uso do preservativo, ele já tem em mente que algumas escolas comungam dessa ideia mais vanguardista no sentido de se discutir e de se colocar a real importância do preservativo, né? O preservativo ele evita o HIV e AIDS, sim, evita a gravidez, sim, né? E é a medida mais prática, né, para se utilizar, o expediente mais prático desse momento, né? Correto. Gostaria de agradecer a presença dos convidados. O Contraponto de hoje fica por aqui. Até a próxima semana.